Olá, meus irmãos, boa tarde. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido para estarmos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Hoje é domingo, segundo dia de nossa quarentena. Estou aqui agora no santuário. Vim meditar um pouco na palavra de Deus, compartilhar com os irmãos. Queria que você prestasse atenção no que diz a palavra de Deus aqui no livro de Efésios, carta. Paulo escreveu à igreja de Éfesos, capítulo 2, versículo 11, que diz: portanto, lembrai-vos de que noutro tempo, vós gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz. Amém, amados? Queridos, é sabido por todos que Deus, Ele é um Deus de propósito. Ele tem propósito em todas as coisas. Nós conhecemos as Escrituras Sagradas e nela nós encontramos a história do povo hebreu, o povo de Israel, que é um povo separado por um propósito de Deus. Israel, o povo judeu, o povo hebreu, eles são separados. Deus escolheu, dentre todas as nações da terra, a Israel para ser o seu povo. E a esse Israel, o Senhor Deus deu uma série de mandamentos, de ensinos, um compêndio doutrinário que nós conhecemos como a Torá ou a lei. A esse povo Israel, Deus deu mandamentos, mas existia e existem ao redor da nação de Israel, as nações do mundo são chamadas pelas Escrituras Sagradas de gentios. Nós, brasileiros, somos gentios. O que significa isso? O povo de Israel era um povo que tinha uma aliança com Deus. Aliás, que tem uma aliança com Deus. Embora muitos a transgrediram, muitos quebraram essa aliança, romperam essa aliança, mas eles ainda são detentores da promessa. Os gentios, que somos nós, não tínhamos nenhuma promessa, não tínhamos nenhuma lei, nenhuma ordenança, não havia sobre nós o governo divino, como tem o governo divino sobre Israel, sobre a nação judia. Nós éramos, por natureza, conforme o texto diz, separados da comunidade. Havia uma separação entre nós, entre o judeu e o gentio. O judeu, ele era circuncidado, uma circuncisão feita, segundo o texto que nós acabamos de ler, feita por mãos de homens. Era uma aliança entre o homem e Deus. Com a vinda do Filho do Homem, ou seja, com o advindo de Cristo, essa parede que o versículo diz aqui,
chamada inimizade no versículo 14, que havia entre gentios e judeus, essa inimizade foi derribada, ela foi abolida. Versículo 15 diz: aboliu na sua carne. Jesus, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, gentios e judeus, criasse em si, em Cristo, um novo homem, fazendo a paz. O que eu entendo desse versículo 15, parte B, e aí o versículo 16 complementa, dizendo: e reconciliasse a ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que eu entendo aqui é que aqueles que estão em Cristo Jesus, quer sejam eles gentios, quer sejam eles judeus, somos uma só nação, somos um só povo, não somos mais A e B. Na verdade, nós nos tornamos uma só nação, um só povo. Na verdade, o subtítulo aqui diz que os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. A cruz, ela nos uniu. Quando Cristo pagou o preço lá no Calvário, quando ele foi imolado por nós, ele acabou, tirou essa parede do nosso meio. Hoje em dia, em Cristo Jesus, nós somos um só povo. Que Deus possa conceder a nós compreensão cada dia mais da sua palavra, para que essas coisas, essas barreiras possam serem derribadas. Cada dia mais nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenham todos uma boa tarde, que Deus possa, e Ele pode, continuar te abençoando, me abençoando, abençoando as nossas famílias em Cristo Jesus. Aliás, Cristo é a promessa que o Senhor Deus fez a Abraão, quando esse ainda estava lá na terra de Ur dos Caldeus, dizendo: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o Senhor já profetizava através dessa palavra que haveria um tempo em que não haveria mais separação entre judeus e gentios. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde.